Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu quero trazer uma curiosidade para vocês que às vezes muitos desconhecem nisso. Eu quero trazer alguns designers, alguns game designers, projetistas de jogos famosos que você nem sabia que era um, né? Porque basicamente o pessoal confunde muito game designer com artista que faz ilustração, que faz lá sprite, né? A modelagem 3D e não tem nada a ver com isso, então eu quero trazer para vocês muitos designers de jogos famosos que você conhece o nome, já ouviu falar e não sabia que ele era um game designer, que ele era um projetista de jogos. Então, ó, já dá aquele joinha esperto, redes sociais do Fábrica, estão aqui abaixo para que você possa acompanhar e saber das novidades, tá bom? E também tem o meu e-book, Os Segredos, Projetos de Games Viciantes, que você pode baixar aqui embaixo na descrição, ou no site fabricadejogos.net, em algum lugar aí para você baixar, tá disponível gratuitamente, tá bom? Aprenda lá sobre game design, que eu até abordo lá alguns também desses autores aqui. A verdade é essa, gente, que muitos game designers são citados na indústria de jogos, em sites de jogos, até nos sites que tratam mais de entretenimento, né, de jogos e não tanto de desenvolvimento, mas você às vezes nem sabe que ele era um game designer, que ele era um projetista de jogos, né? E às vezes tem game designers que surgiram como artista, né, e depois veio essa função, porque na verdade o que acontece, né, gente? Antigamente os jogos tinham uma certa limitação, e jogo ainda era uma área muito nova ainda, então não tinha muito essa função de game designer, não tinha arte muito elaborada, era o que a gente chama hoje de arte de programador, né? Que era aquela arte só bem básica, sons feitos da própria máquina mesmo, né? E não tinha uma coisa tão trabalhada em termos de jogo e tudo mais. A partir do momento que começa a ter esse trabalho mais elaborado, a indústria começa a se profissionalizar, começa a surgir o papel do projetista de jogos nesse contexto. E muitos sim vieram da programação, vieram da arte, vieram dessas áreas e aí se especializaram para serem projetistas de jogos, assumindo essa função. Né? Isso é muito comum. E é legal você conhecer um pouco deles, porque você vai ver que muitos deles, você vai ver a forma de pensamento que eles trabalham, o estilo de jogo que eles criam também, que alguns chamam de filosofia, outros chamam de identidade do autor, né? Que é o termo que a gente usa na literatura, e que serve, cabe muito bem aqui aos games, né? Você não vê que eles têm coisas muito características. Eu escolhi alguns aqui, tem muitos outros que você pode explorar, tá bom? Mas escolhi alguns porque eu acho que eles são bem peculiares e vocês vão ver bem uma identidade deles construída nesse sentido, tá certo? Inclusive até essa parte de autores eu cito também no curso Game Design Cycle, porque é interessante a galera nesse início de módulo de introdução, ele entender um pouco desse contexto e dizer assim, pô, esse cara é Game Designer, é verdade, ó, conheço ele, pá. E aí já tem essa base também aí no curso que eu também dou. O primeiro deles que eu quero apresentar para vocês devem conhecer, se não conhecem, vão conhecer agora, que é Shigeru Miyamoto, criador do Super Mario Bros, de várias franquias bem famosas da Nintendo aí. Ele é japonês, né? A Nintendo é de lá. E ele fez vários jogos como Donkey Kong, The Legend of Zelda, F-Zero, Radar Scope, Excite Bike. Ele participou em projeto, produção, ele tem bastante atuação em várias áreas, né? E a gente vê bem um jogo bem família, a gente vê aquela característica de jogos Nintendo bem de ser, né? Na filosofia do Shigeru Miyamoto, né? A gente vê muito essa pegada, né? Fora o ótimo level design que ele constrói, né? Para esse tipo de jogos, eu acho assim, Shigeru Miyamoto ele dá aulas de game design mesmo, assim. Ele é basicamente você jogar os jogos do Shigeru Miyamoto com um olhar de game designer, atento ao que ele tá rolando ali, você vai ter boas aulas ali para você aprender. Né? Outro autor também que é bem interessante de citar, outro game designer legal, é o Hideo Kojima, né? Você deve conhecer ele aí também, ele é japonês, ele trabalhava na Konami, né? E depois ele montou a Kojima Productions, né? Voltada para jogos próprios dele. Ele ficou muito conhecido com a franquia do Metal Gear, né? Quem não jogou, quem não conhece Snake, né? E tudo mais, né? E também aí teve os recentes Death Stranding, né? Snatcher, né? Então, o Snatcher não é, enfim, né? Mas é jogo também que ele fez. Né? E ele tem um foco muito assim, ó, se você observar no Hideo Kojima, o foco dele é muito assim narrativo e numa pegada muito de cinema, né? De contar histórias, tanto que a vida dele é muito isso, ele assistia muito filme, ele queria ser cineasta, então quer dizer, muito refletiu isso no trabalho dele também, né? O Hideo Kojima, eu assisti uma vez no canal dele, ele falou que num único ano ele assistiu mais de 100 filmes, entendeu? Assim, basicamente. Então a gente vê que realmente é isso que acaba refletindo no trabalho dele bastante, né? Outro autor também, game designer, bem legal para vocês conhecerem, é o Will Wright. Will Wright, ele é dos Estados Unidos, né? Maxis, agora foi comprado da Electronic Arts, né? Da EA. E ele trabalhou em jogos como SimCity, The Sims, o Spore, né? Vocês devem ter jogado algum desses. E a característica principal do Rewrite são jogos de simulação. Jogos totalmente emergentes, né? Que a gente fala, né? Que a emergência está formando o jogo. O jogador está formando todo o ambiente ali, né? Que ele está sendo criado, né? Bem característica de jogo de simulação. E o Rewrite ele tem bem essa pegada e vale a pena que você conheça também.
Outro também que é interessante citar aqui para vocês é o Alexei Pajitnov, ele é um russo, né? Que ele construiu o jogo famoso, o famoso Tetris, que fez vender muito Game Boy para Nintendo, né? Fez vender pra caramba. Ele teve uma transição bem interessante também na história dele, né? Que ele vivia na antiga União Soviética, né? Onde a União Soviética tomava, né, os ganhos dele, basicamente ficava tudo para eles. Depois, acabando o regime soviético, ele acabou recuperando seus direitos e acabou continuando com o Tetris até hoje, né? Tem várias versões de Tetris e tudo mais. E o Tetris é aquele jogo que ele é atemporal, né? Até hoje você tem lá e ele não tem um tempo, né? Ele não envelhece, né? Ele, pelo contrário, ele cada vez vai se renovando. É um jogo que sempre tá lá. E os outros jogos do Alexei Pajitnov são muito centrados nessa pegada de puzzles matemáticos, mais espaciais, né? Geométricos, assim. Ele tem sempre essa pegada, essa linha de trabalho aí. Também é interessante conhecer um pouco da história dele, dos trabalhos deles, que vai ser bem legal para você conhecer como ele pensa como game designer, né? Outro bem interessante também, que tem umas opiniões bem, olha, polêmica, né? Basicamente, é o Jonathan Blow. Jonathan Blow, para quem não sabe, ele é estadunidense também, né? Ele é game designer e programador. E ele teve o seu grande reconhecimento com o Braid, né? Que basicamente ele fica pé da vida, porque basicamente o pessoal não levou muito a sério, não levou muito a ler a história e focou mais em jogar o jogo ali, né? A parte mais interativa. Porque ele tem toda uma história profunda ali, né? No Braid, nos livrinhos e tal, né? Que vai sendo contada. Mas basicamente ninguém se importa com isso. Ele também tem o The Witness também, né? Enfim, ele tem uma pegada assim de jogos mais filosóficos, mais reflexivos, né? Um papel importante, eu diria que até com um papel forte de cultura mesmo, né? Com uma relevância artística mesmo, eu diria, sabe? Tanto que o Jonathan Blow, ele é bem crítico, ele tem umas opiniões bem polêmicas. Se você encontrar aí pela internet, você vai ver que ele tem umas opiniões bem adversas que o pessoal até fica, uau, mas eu acho legal ter uma pessoa assim que provoca, sabe? Que faz o pessoal sair do comum, pensar diferente. Acho que pra gente evoluir como arte em jogos, a gente também precisa desse sentido também, ter pessoas como o Jonathan Blow. Então vale a pena lá conhecer o trabalho dele, que é bem legal. Outro bem interessante também que eu queria trazer pra vocês é o Richard Garfield, tá? Ele é estadunidense, meu Deus, palavrinha difícil. Basicamente, ele é o criador do Magic, né? Do King of Talk também, de board card games, jogos de tabuleiro aí. Ele tem uma pegada bem de jogo de combate, né? De briga, de bater e tal. Ele tem muito essa leva, né? Tem um pouco de estratégia, mas ainda assim é combate, né? É enfrentamento, vamos dizer assim, né? E ele tem vários jogos bem bacanas nessa linha, então é interessante como game designer também trazer jogos de tabuleiro e cartas aí, para você conhecer game designers nessa linha também e se interagir com eles, né? Então, se alguém já ouviu falar de Magic, Richard Garfield com certeza aí tem essa grande importância. Outro cara que eu quero citar como game designer também aqui é o estadunidense John Romero, né? Se você não sabe quem é John Romero, ele foi responsável por criar, principalmente, ele teve uma importância muito grande, né, para os jogos de tiro, né? Principalmente os de tiro em primeira pessoa. Doom, Wolfenstein 3D, esses jogos aí tudo tem dedo do John Romero e que teve uma importância muito grande na formação desse gênero, né? Então é importante citar isso, a característica dele acaba sendo esses tipos de jogos também. Então você vai ver que o trabalho de John Romero vai girar muito em torno dessa pegada, vale a pena conhecer o trabalho dele, conhecer a história dele. E por último, quero citar para vocês aqui o Takashi Nishiyama, que ele é do Japão, e ele tem alguns jogos bem interessantes na linha de jogos de luta. A grande importância desse game design, na verdade, foi na linha dos jogos de luta. Você com certeza jogou algum jogo dele, como por exemplo Street Fighter, Fatal Fury, Art of Fighting, o King of Fighters, ou o famoso KOF que a gente fala, né? Porque ele depois teve uma transição para SNK também. E aí nisso ele traz essa contribuição bem interessante nessa linha aí que ele acabou desenvolvendo. Então vale a pena conhecê-los. E vários outros também que eu citei aqui, gente. Você vai ver que todos esses nomes aqui, gente, se você buscar numa Wikipedia da vida, aí você vai achar dados completos deles. Se não achar em português, vai achar em inglês. E é muito legal, porque você pode aprofundar e conhecer outros também projetistas de jogos. Eu espero que esse vídeo aí te provocou para você conheça outros e conheça um pouco sobre eles, e você também pode deixar para mim aqui nos comentários outros que você conhece e qual a importância deles para a indústria de games também, que é bem legal pra gente trocar essa ideia, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a galera, pra galera ver que game designer e produtores de jogos existe, você sabe que eles são, quem eles são, mas não sabe que eles são game designers muitas vezes. Então vale a pena a gente fazer esse vídeo aqui, tá certo? Então é isso, gente, um tchau pra vocês então, e até o nosso próximo vídeo aqui do canal do Fábrica de Jogos, tá certo? Valeu, abraço!